Aquela imagem de amor e proteção incondicionais de mãe nem sempre é o modelo real para algumas pessoas. As mães narcisistas inconscientemente negligenciam os cuidados, a atenção e não suprem as necessidades dos filhos. Elas não possuem capacidade cognitiva de ter empatia ou de amar. Não conseguem avaliar e reconhecer os próprios erros, pois para esconder a sua real identidade, criam um mundo fictício, enxergando-se perfeitas, sem falhas ou defeitos. É onde entra o sofrimento dos filhos, pois precisam lidar com este perfil de quem manipula e cultiva neles o sentimento de culpa. Nem toda mãe que machuca emocionalmente faz isso de forma consciente. Mas quando falamos de mães com traços narcisistas, estamos falando de um padrão relacional que pode gerar feridas profundas e silenciosas nos filhos. A mãe narcisista costuma ter dificuldade em enxergar o filho como um ser separado dela. Muitas vezes, o filho existe para atender às suas necessidades emocionais, seja para validar sua imagem, preencher seus vazios ou sustentar uma aparência de perfeição diante dos outros. Nesse tipo de relação, o amor costuma ser condicional. A criança aprende que só será aceita se agradar, se corresponder às expectativas da mãe ou se não a contrariar. Emoções como tristeza, raiva ou frustração do filho são minimizadas, ridicularizadas ou ignoradas. Com o tempo, isso pode gerar adultos inseguros, com dificuldade de confiar em si mesmos, medo de errar e uma constante busca por aprovação. Outro ponto comum é a inversão de papéis. O filho passa a cuidar emocionalmente dessa mãe, se sentindo responsável pelo humor dela, pelos conflitos familiares e até pela felicidade materna. Isso rouba da criança o direito de ser cuidada e de viver sua própria infância. É importante dizer que reconhecer esses padrões não é demonizar a mãe, mas compreender a dinâmica para interromper ciclos de dor. Muitas mães narcisistas também carregam histórias de abandono emocional, traumas e carências não elaboradas. A cura começa quando o filho adulto aprende a nomear o que viveu, valida sua própria dor e constrói limites emocionais saudáveis. Autoconhecimento, terapia e relações seguras ajudam a reconstruir uma identidade de olhar para essa mãe sem idealização, mas também sem ódio. A psicanálise ajuda a nomear o trauma e dissolver a culpa inconsciente. A espiritualidade ajuda a devolver à mãe o que é dela e ao filho o que lhe pertence, a própria vida. Curar essa relação não significa romper necessariamente, mas romper com a prisão interna. É quando o filho deixa de buscar autorização para existir e passa a se autorizar internamente. Esse é um movimento de maturidade psíquica e emocional. Reconhecer a ferida não é desrespeito, é verdade. E a verdade, quando acolhida com consciência, liberta. A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, mas também nos ensina a viver na verdade. Honra não é submissão cega e amor não é anulação. Quando a relação entre mãe e filho é atravessada pelo narcisismo, a dor não vem apenas de atitudes visíveis, mas de uma ausência profunda de amor que acolhe, protege e reconhece. Em Gênesis, vemos que o propósito das relações é gerar vida, identidade e crescimento. A maternidade, biblicamente, é chamada a ser um lugar de cuidado e edificação, onde o filho é nutrido emocional e espiritualmente.
Quando isso se rompe, o filho cresce tentando conquistar amor, ao invés de recebê-lo. Provérbios 4:23 nos orienta: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração também significa reconhecer ambientes que adoecem a alma, mesmo quando vem de alguém que deveria amar incondicionalmente. A mãe narcisista tende a centralizar tudo em si: suas dores, sua imagem, suas necessidades. O filho aprende, desde cedo, que expressar sentimentos pode gerar rejeição, culpa ou punição emocional. Isso fere um princípio bíblico essencial: o amor que lança fora o medo. 1 João 4,18. Jesus, em sua vida, nos ensinou algo profundo sobre limites. Ele amava, mas se retirava. Servia, mas não se anulava. Honrava, mas não permitia invasões. Isso nos mostra que estabelecer limites não é rebeldia, e sim sabedoria. Espiritualmente, muitos filhos carregam a falsa culpa. Acham que reconhecer a dor é pecado, ingratidão ou desonra. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não destrói vínculos saudáveis. Ela apenas revela o que precisa ser curado. Honrar uma mãe ferida não é absorver sua dor como missão pessoal, quando um é responsável por suas escolhas diante de Deus. Ezequiel 18 nos lembra que o filho não deve carregar a culpa do pai ou da mãe. A cura começa quando o filho entrega a Deus aquilo que nunca recebeu: acolhimento, validação e amor seguro. Deus se apresenta como o Pai que restaura a identidade. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Esse caminho não é de acusação, mas de libertação. Não é de rompimento externo, mas de cura interna. E onde há verdade, humildade e entrega, Deus transforma feridas em maturidade espiritual. Os filhos de mães narcisistas não são sujeitos com muita autonomia. Crescem em um contexto familiar de agressividade, desamparo, manipulação e culpa pelas emoções dessas mães que se sentem em posse permanente desses filhos. É uma relação comprometida por atitudes perversas, frias e cruéis. Esses filhos sofrem com os comportamentos abusivos, sendo constantemente criticados, tendo suas opiniões e sentimentos invalidados pelas mães que não comemoram as suas conquistas, que usam métodos de controle como humilhações sutis, comparações e podem até invejá-los. Por isso, eles tendem a se tornarem adultos com baixa autoestima, que deixam suas necessidades de lado para evitar conflitos com elas. Vale assinalar que as filhas são as mais expostas aos riscos reais. Conforme vão crescendo e se tornando mulheres interessantes e atraentes, são apontadas como maiores ameaças para essas mães, que vivem se comparando a elas e criando rivalidades. As filhas que tentam agradar essas mães, por viverem em vulnerabilidade, costumam apresentar dificuldades para reconhecer seus próprios méritos e competências, sentem-se mais ansiosas que com o comum e tendem a se defender o tempo inteiro. São cobradas, exigidas, negligenciadas e até esquecidas. Geralmente, sentem-se sozinhas, com dificuldade de manter relacionamentos. Mesmo havendo diferencial de tratamento, ainda assim, os filhos não estão livres. Na dinâmica nociva familiar,
É comum que as mães adotem um filho para dar toda a atenção em detrimento a outro, que é o bode expiatório. O filho dourado é precioso e protegido por elas, servindo de referência, mas pode se tornar um adulto inseguro, ansioso e com dependência emocional. Se elas tiverem 2 filhos, um será o objeto-alvo, e se tiverem um único, ele pode ser o perseguido. Nada do que os filhos fizerem será suficiente para essas mães. Haja o que houver, as mães narcisistas nunca se sentirão culpadas, nem admitirão que fizeram algo errado. Ao contrário, elas se vitimizam, dizendo que são sempre incompreendidas. Não pedem desculpas, causam intrigas, inclusive entre os irmãos, não cumprem o que prometem, normalizam o sofrimento alheio, são egoístas, deslumbradas e não respeitam os limites individuais dos seus filhos. As mães narcisistas se tornam incapazes de estabelecer vínculos e de criar conexões nas relações. Se elas sentirem que não tiverem atenção e suporte, tratarão seus filhos sem a menor empatia, contradizendo e rebaixando-os para se sentirem melhores. Como lidar com uma mãe narcisista? É importante que os filhos de mães narcisistas se blindem e se imunizem deste tipo de comportamento, que sintam por elas a empatia que elas não podem ter. Uma mãe não é maldosa conscientemente, mas é importante entender se ela estará disposta a aceitar ajuda profissional para realizar tratamento, porque geralmente não reconhecem que são acometidas por esse transtorno. Ainda não há cura para o transtorno de personalidade narcisista, mas é possível que estas mães aprendam a construir uma autoestima, sentindo-se valorizadas, mas sem a necessidade de causar sofrimento aos seus filhos. Com uma convivência com mães narcisistas, na maior parte das vezes, é causado por constantes sofrimentos. Os filhos devem pensar em si mesmos, levar a vida em diante e fazer psicoterapia, para ter um apoio e se protegerem. É preciso entender o contexto de cada família, para utilizar as melhores estratégias e manter um convívio saudável. Como é o convívio com essas mães? Qual é o grau do transtorno de cada mãe e o impacto dos respectivos comportamentos em suas vidas? Somente desta maneira é possível que os filhos percebam qual é a real necessidade. Se convivendo menos para manter uma relação mais saudável ou se afastar, cortando o contato, para encontrar independência e autonomia. É uma decisão delicada, uma experiência muito dolorosa, mas com dedicação e planejamento, o distanciamento pode ser reconfortante, sabendo que é possível ser feliz e valorizar outros relacionamentos fora do ambiente familiar. Se você desconfia que alguma pessoa próxima a seu convívio apresenta o perfil de mãe narcisista, pode contar com meu apoio psicológico. Fiquem com Deus.